Graças a Deus, estamos aqui como igreja. Nós temos, durante esses domingos, pregado sobre o tema família. Ainda somos os mesmos. Ainda somos os mesmos? É uma pergunta para trazer também a nossa reflexão. E nós queremos encerrar essa série de mensagens sobre família, falando desta família de Deus, a igreja. A igreja. Nós estamos comemorando 113 anos como igreja, a Igreja Presbiteriana Independente no Brasil. E é necessário fazer uma pergunta: ainda somos os mesmos? Ainda somos a igreja que o Senhor quer que sejamos? Ainda somos os mesmos? E eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos ler os versículos 13 em diante. Mateus 16. Mateus 16, os versículos 13 até o versículo 21. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia.
Vamos orar ainda mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale conosco, se comunique conosco. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser enchidos da Tua presença, da Tua plenitude. Fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, ainda somos os mesmos? É muito importante nós termos em mente o que Jesus pensa, o que é ser igreja. Ele que nos chamou para ser igreja. Por isso é muito importante a gente definir igreja a partir do Senhor da igreja, o Deus da igreja. E esse texto que nós acabamos de ler é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, que é a palavra grega eclesia ou eclésia. Ela tem um significado de chamados para fora. A igreja significa, essa palavra eclesia significa chamados para fora. Essa interpretação é a interpretação que vem também do Antigo Testamento, que é a palavra carral, que é a assembleia do povo, ou quando o povo se reunia, o povo judeu, para vários assuntos. A ideia do eclésia ou do carral não está só ligada ao encontro religioso, mas era a congregação dos povos, das nações, ou até mesmo a assembleia de uma cidade, como se líderes de bairros estivessem reunidos para discutir a polis, a cidade. Então, aqui é a ideia de pessoas que estão olhando a cidade por cima. É como se eles saíssem da cidade e fossem para fora da cidade, e lá de fora estão olhando a cidade e pensando nas coisas da cidade. E falando assim, olha, nós precisamos resolver esses problemas. Nós precisamos cuidar dessas áreas da nossa cidade. É olhar por cima. Por isso, igreja é os chamados para fora. É gente que está olhando por cima. É gente que está olhando para fora também. Essa é a ideia da palavra igreja. E por ser a primeira vez que ela aparece no Novo Testamento, e por ser a primeira vez que ela aparece na boca do Senhor dela, a igreja, isso deve trazer para nós um foco de atenção, de descoberta sobre o que é a igreja. A igreja é mais do que esse lugar. Aliás, a igreja não é um lugar. A igreja não é um endereço. A igreja não é uma tradição. Igreja também não é uma história. A igreja não é um CNPJ. A igreja que Jesus está trazendo não é uma instituição. A instituição, o lugar, o CNPJ, são maneiras de como nós podemos até nos reunir. Mas, se de fato somos a igreja,
nós vamos ter algumas marcas que Jesus quer nos ensinar, que Ele quer nos mostrar. E talvez nesses 113 anos de Igreja Presbiteriana Independente, talvez você que está aqui hoje nessa igreja, você que está presente neste templo, talvez possa pensar: será que eu sou a igreja? Será que eu ainda sou a igreja que Jesus quer que eu seja? É possível ser igreja e não estar na igreja, templo ou CNPJ ou instituição? E aqui eu quero dizer que é muito bom estar agora no lugar onde eu estou aqui pregando para vocês. Fazem mais ou menos 8 meses que eu não prego. Desde outubro. E eu fiquei um tempo de licença médica. Mas, mesmo entendendo que o meu trabalho é na igreja, eu não fiquei de licença da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja esteve comigo no hospital. Glória a Deus por vocês, irmãos. A igreja esteve comigo, levando água de coco para eu tomar na minha casa. Você imagina isso? Que mimo! A igreja está comigo nas orações de pessoas que nem foram me visitar, mas me visitaram através da lembrança, da oração. A igreja esteve comigo através da minha esposa, cuidando de mim, apesar de mim. A igreja é viva. A igreja está presente. A igreja não está na Siqueira Campos 815. A igreja é muito mais do que isso. Portanto, igreja são pessoas. E há algumas lições que eu gostaria que nós pudéssemos olhar aqui sobre o aspecto do Senhor da igreja. Será que ainda somos os mesmos? Será que somos a igreja que Ele tem em mente? E esta pergunta, ainda somos os mesmos, ela é muito importante porque ela está presente no texto que nós lemos. Jesus, de alguma forma, Ele quer saber o que as pessoas estão dizendo que Ele é. Vocês veem na conversa que Jesus está tendo com os discípulos, e Ele pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles respondem: olha, eles dizem que você é um João Batista, um profeta, Elias. E Jesus continua instigando e pergunta para ele: e vocês? O que vocês, discípulos que estão perto de mim aqui, o que vocês dizem que eu sou? E essa resposta e essa pergunta nos fazem entender o que Jesus pensa de igreja. E Pedro interrompe aquelas perguntas e respostas e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos falar isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a resposta espetacular que Pedro dá à pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Jesus fala: parabéns, Pedro, é isso mesmo. Você está entendendo. Você está compreendendo.
A confissão que Pedro faz revela que igreja são pessoas que confessam a sua fé em Jesus. Igreja são pessoas que confessam a sua fé em Jesus. Você pode repetir isso comigo? Igreja são pessoas que confessam a sua fé em Jesus. A igreja é uma confissão. São pessoas que confessam. E a confissão de Pedro aponta para o Cristo. Tu és o Cristo. E é esta a pedra sobre qual a igreja está edificada. Cristo. E não Pedro. Mas o que Pedro está dizendo? A confissão de Pedro é a base da igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre Cristo que a igreja está sedimentada. É tão interessante que a confissão de Pedro, ela traz um termo que era a identidade dos cristãos. Os cristãos tinham códigos para se identificar. Talvez por causa de perseguição, talvez por causa do Império Romano e de como eles estavam atrás dos rebeldes e de como eles matavam e prendiam e, enfim, queriam dissipar todo tipo de ameaça ao império, ou todo tipo de um prenúncio de um Messias, ou de um rei, que o povo de Israel tanto anunciava, de alguém que pudesse subverter o status quo, a estabilidade do Império Romano. E eles então tinham códigos, símbolos, como o peixe, que é um símbolo do cristianismo. Era a maneira como os cristãos se identificavam. A palavra iktos, no grego, que é peixe, é um acróstico, iktos, que quer dizer Iesu Christo Theo Io Soter, que significa Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E você deve ter visto em algum carro, um adesivo, numa camiseta, um símbolo de um peixe, né? Isso é uma representação do cristianismo. E isso está presente na confissão de Pedro. Pedro está confessando, está ensinando que a igreja é uma igreja que confessa. E qual que é o conteúdo dessa confissão? O conteúdo dessa confissão não são os nossos programas, não são a nossa história, apesar de ser uma bela história, mas o conteúdo da confissão da igreja, o conteúdo supremo é a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para apresentar Jesus. Nós não estamos aqui para apresentar um bom programa, mas o bom programa é aquele que aponta para Cristo. A boa música é a música que aponta para Cristo. A boa igreja é a igreja que revela a pessoa de Jesus Cristo. E não um pastor, ou um ministério, ou uma programação, mas a revelação suprema da pessoa de Cristo. É isso que nós confessamos. E é tão interessante que Jesus está num lugar e num contexto onde essa confissão de Pedro está sendo feita. Olha lá o comecinho do texto, no versículo 13. Olha a região e o lugar onde Jesus está. Aonde é que nós devemos confessar? Qual que é o lugar? Chegando Jesus aonde? Na região de Cesareia de Filipe. Que lugar é esse? Aonde Pedro faz uma confissão impressionante. Meus irmãos, Cesareia de Filipe é uma das cidades da Decápolis.
São 10 cidades, um grupo, um conglomerado de 10 cidades. E uma dessas cidades é Cesareia de Filipe. É fora do ambiente da Judéia. É fora do ambiente religioso dos judeus. Não é dentro do quintal religioso. É fora. É num lugar fora. E isso é um aspecto muito importante para a gente saber aonde que deve ser feita a nossa confissão. É um lugar de adoração ao imperador. Cesareia de Filipe tinha um templo construído. O rei Herodes construiu um lugar de mármore branco, lindo, espetacular, dedicado ao imperador César Augusto. Em Cesareia de Filipe havia um templo, um lugar aonde César Augusto deveria ser reverenciado e adorado. Meus irmãos, na morte de Herodes, o seu filho, Herodes Filipe, por isso esse lugar é chamado de Cesareia de Filipe, ele ampliou esse templo. Ele construiu algo magnânimo, esplêndido, e pôs o nome de Cesareia. Agora esse lugar vai se chamar Cesareia de Filipe. Olha bem aonde Pedro está fazendo uma confissão. Isso é revolucionário, isso é espetacular, porque Pedro está dizendo: eu quero confessar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no lugar aonde se adora o imperador, num lugar aonde se morre por não se curvar diante de César, num lugar aonde se corta o pescoço daqueles que não confessam que César é o Senhor. A confissão de Pedro é algo revolucionário. Igreja é isso. Meus irmãos, igreja é a nossa confissão lá fora. Portanto, há uma pergunta que nasce dessas pessoas que confessam a sua fé em Jesus. Qual tem sido o lugar aonde você confessa? Qual é o lugar aonde você faz a sua confissão? Porque se você se submete a outros deuses, no seu comportamento, na sua vida cotidiana, mas você adora a Deus no final de semana, ou no domingo, ou quando você vem para o templo, mas você serve a Mamon, ao Deus do dinheiro, com a administração dos seus bens, de maneira equivocada, errada, você está servindo a dois senhores. Quando você se entrega às suas loucuras, aos seus devaneios, à vontade da sua carne, os gregos tinham deidade para tudo, talvez Diana, deusas da sexualidade, da sensualidade, talvez Baco, que era um deus da bebida, do vinho. Pessoas que se doam, se entregam dissolutamente a outros deuses, estão servindo a dois senhores, porque fazem uma confissão aqui, neste lugar, e nós vivemos essa incoerência louca, que é ser igreja num final de semana, ou em 2 horas num culto, e não ser igreja nos lugares aonde Deus nos coloca. A confissão da fé em Jesus se dá na maneira como você vive o seu cristianismo, na maneira como o Filho de Deus,
o Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, domina a sua vida. Está presente na sua vida. Vocês estão me entendendo? Irmãos, faz muito sentido a gente perguntar: para quem então nós estamos confessando? Às vezes nós confessamos a nós, e isso é bom, confessarmos uns aos outros, os que têm a mesma fé, os que são iguais, mas não faz sentido se a nossa confissão fica circunscrita ou cercada nas nossas paredes, no nosso quintal religioso, na nossa Judéiazinha, num CNPJ, num endereço. Não faz sentido a confissão em Jesus não extrapolar o adesivo do carro, não extrapolar o cântico entoado do domingo, que não ecoa nas atitudes da semana. Meus irmãos, a confissão de Pedro é uma resposta ao Império Romano. A confissão de Pedro é uma resposta ao mundo que ele está vivendo. Qual tem sido a resposta ao mundo que nós estamos dando? Qual tem sido a resposta ao mundo? Meus irmãos, eu me alegro com essa igreja, porque essa igreja tem tentado responder ao mundo. Essa semana, pastor Lucas com jovens da nossa igreja estavam numa tribo indígena aqui no nosso Mato Grosso aqui. Quanta pobreza, né, Lucas? Quanta miséria. Jovens e adolescentes aqui da nossa igreja, deixando a vida, a estabilidade, as condições que eles têm para servir pessoas, dormindo num lugar ermo, ali, se doando. Não querendo mudar a cultura das pessoas, mas querendo apresentar um Cristo que redime a nossa cultura e que transcende o aspecto cultural. E salvação vai chegando na vida daquelas pessoas lá. Essa igreja trabalhando com pessoas que têm um nível de analfabetismo e aqui estão sendo orientadas, ensinadas. Isso é uma forma de confessar no mundo. Quando apoiamos o nosso projeto Betel, quando entramos e cuidamos de famílias que estão desesperadas, vivendo crises terríveis, casamentos completamente destruídos, e o Evangelho e a pessoa de Cristo faz a transformação da água em vinho na vida, na história de casamentos, na vida de famílias. Isso é uma igreja que responde ao mundo. Casas que nunca se abririam para o Evangelho e agora estão recebendo pessoas na sua casa através de uma reunião de célula, onde cânticos são entoados, onde orações são feitas, onde o nome de Jesus está sendo proclamado. Que bênção isso, irmãos! É na Cesareia de Filipe que nós devemos confessar. É lá que deve ser a nossa confissão. Quais são as perguntas que o mundo está fazendo? Se nós temos a resposta, mas a questão é quais são as perguntas. Nós sabemos que Jesus é a resposta, mas quais são as perguntas? O mundo está perguntando para nós. E às vezes nós estamos respondendo a nossa tradição religiosa, respostas que ninguém está perguntando mais. Por isso que Jesus é extremamente atual. Quem eles dizem que eu sou? O que eles estão falando de mim aí? O
que rola nas redes sociais aí de Jerusalém a meu respeito? O que está no Facebook de Jerusalém? O que está rolando aí? E vocês, discípulos, o que vocês estão falando de mim? Jesus responde ao mundo quando ele fala: muito bem, feliz Pedro, pela sua resposta. Nós somos igreja para fora. A confissão de Jesus é lá fora. Há um segundo aspecto que eu gostaria de trazer aos irmãos. Somos pessoas que recebem a revelação do Pai. Igreja são pessoas que recebem a revelação do Pai. Vamos falar juntos? Igreja são pessoas que recebem a revelação do Pai. Quando Jesus escuta Pedro falando, olhem lá a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, feliz, versículo 17. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por quem? Lê e pode falar alto. Foi revelado por quem? Pelo Pai que estás nos céus. Meus irmãos, não é intuição, não é entendimento de mente, não é algo somente cognitivo. Não é uma tradição ensinada repetidamente. Há algo que vem do Pai para que Pedro possa falar aquilo. Há uma revelação de Deus. E isso se dá na relação pai e filho mais uma vez. Jesus usa a expressão, Pedro, não é de você essa revelação, é a revelação que o Pai te deu. Parece que Jesus está dizendo que há uma revelação que é dada nesse relacionamento de um pai para o filho. Jesus está querendo mostrar que o relacionamento dele com o seu pai é o que vai nos mostrar como a igreja deve se comportar. O relacionamento do pai com o filho, a revelação que Pedro recebe do pai, é que o ensina como ele deve viver. A igreja é o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. E nós aprendemos com isso. Nós aprendemos com isso. Não é uma intuição. A maior revelação de Deus está em Jesus. Hebreus capítulo 1 diz lá, tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, pelos pais, pela tradição, pela história, mas agora nos fala por meio do Filho, Jesus. Jesus é a maior revelação do Pai. Muitos de nós estamos atrás de várias revelações. Parece que a gente até gosta um pouco desse negócio de revelação. Tem pessoas que vão atrás das revelações. Porque para elas a revelação está sempre ligada a talvez um aspecto de descobrir o futuro, de adivinhação, em outras palavras. Talvez o aspecto da revelação nos chama a atenção porque nós gostamos dessa coisa marqueteira, né, que há nessa
nessa palavra, de algo que está encoberto, mas que vai ser revelado. Isso os marqueteiros de plantão sabem trabalhar muito bem, né? De alguma coisa que vai ser trazida. Olha, eu não sei muito bem o que é, mas é maravilhoso. A revelação do Pai não tem compromisso com o marketing e também não tem compromisso com a adivinhação. E nem a sua ansiedade e necessidade de querer saber as coisas do futuro. Deus revela a sua palavra e a sua palavra é suficiente. E a palavra é Jesus. Jesus é tudo para nós. Quem tem a Jesus não precisa temer o futuro. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós precisamos compreender isso. Quando Jesus habita dentro de você, você não precisa temer o futuro. Podem vir os diagnósticos ou os prognósticos a respeito da sua saúde, da sua vida, ou palavras que proferiram para você a respeito da sua família, ou maldições, ou qualquer palavras que algumas pessoas dizem que tem poder. Quem tem poder é a palavra de Deus. A palavra que tem poder é a palavra Cristo. Amém, gente? Cristo significa libertador. Jesus Cristo, Jesús Cristo, libertador. E tem tanta gente amarrada em cadeias. Meus irmãos, a revelação de Deus em Cristo é maravilhoso. Você quer ver de uma maneira prática? Jesus no deserto. Jesus no deserto, ele passa por uma situação de aplicar ou de viver a palavra intensamente. Ele está começando o seu ministério. Ele ainda não tinha feito nada do seu ministério. E ele vai passar um deserto, 40 dias, sem comida. Depois dos 40 dias, Satanás chega para ele e faz uma proposta. Transforma pedras em pães. Gente, a agonia da fome, o desespero e a vontade de comer, porque são duas coisas diferentes. Eu sei bem o que é isso, hein, irmãos? Tem dois irmãos, um é a fome e o outro é a vontade de comer. Gente, algumas pessoas, alguns aí, operam o estômago, mas não opera o quê? A cabeça. O cara é gordo aqui, ó. Eu sonho com um lanche, irmãos. O sonho de alguns vai ser realizado essa noite. Eu estou vendo isso. Há um futuro que está sendo revelado aqui. Mas a minha sopinha me espera lá, irmãos. Fome é diferente de vontade de comer. Jesus olha para aquela tentação e responde com a palavra. Palavra. Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é meu alimento.
as fomes, as nossas necessidades mais viscerais, mais intensas. O que Jesus está querendo dizer? Que nós temos tudo em Deus. Amém, irmãos? Qual que é a segunda aprovação? Se és filho de Deus, atira-te daí de cima, pula. Se és filho de Deus, mostra o poder. E Satanás é tão ardiloso que ele pega a palavra, porque ele sabe que a palavra tem poder, e fala para Jesus: olha, eu soube que se você der ordem aos teus anjos, eles vão lá e vão te sustentar, eles vão te segurar. Então pode pular e manda os anjos, um zap lá para os anjos, eles vão e te sustentam e te seguram. Jesus responde: como? Não tentarás o Senhor teu Deus. Parece que o diabo sabe muito bem usar a palavra e a gente ainda não entendeu, né? O diabo já entendeu. Ele usa a palavra para provocar Jesus. Mas nós temos esse poder nas nossas mãos e nós precisamos usar a palavra, pegar a revelação do Pai para a vida, para o dia a dia. A terceira: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Qual é a resposta de Jesus? Só ao teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás bateu em retirada, saiu, e os anjos vieram e serviram a Jesus no deserto. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos vitória na palavra. Temos vitória na palavra. Vamos fazer um exercício aqui. Qual foi a última vez que Deus falou com você através da palavra? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Você lembra? Está com seu celular aí, smartphone? Pega ele agora. Agora pode pegar. Pega ele aí, pega ele aí. Pega o texto que alguém mandou para você esses dias aí. Todo mundo recebe um texto da Bíblia, né? Quem não recebe, quer receber, fala com o seu Jairo, fala ali com o Marcos Frois, fala com o Nenê. Quem mais manda textos aqui? Tem o pessoal da célula que manda? Tem? Qual foi a última vez que você recebeu um texto da palavra de Deus? Qual foi o último texto que Deus falou com você? Deus falou comigo, olha, é um texto que eu li na Bíblia, nas Escrituras. Abra a Bíblia aí. Tem um texto grifado na sua Bíblia? Pega ele aí, pega ele. Separa ele aí, separa ele. Um versículo que você mais gosta, que Deus fala com você. Agora eu quero que você faça um exercício. Compartilha ele com a pessoa que está perto de você. Ou do seu lado, ou aí atrás de você. 2 ou 3 pessoas. Agora. Um texto da Bíblia, compartilha. Vira aqui para quem está do seu lado, está sozinho? Não, é para você falar, ó, peraí, olha aí, cavuca o WhatsApp. Chegou aí já? O meu está aqui, Osni, vamos lá? O meu é uma história que minha esposa mandou para mim. Lê para a pessoa e fala aí o que Deus falou com você. Vamos aí. Olha só. O urso veio e preparou Davi para o leão. O leão veio e preparou Davi para o Golias. O Golias veio e preparou Davi para o Saul. O
Saul veio e preparou Davi para o trono. Deus permita situações aparentemente impossíveis para que em nossas vidas para nos levar a lugares maiores. Top, né? Vou mandar você depois você lê na sua casa. Mas qual que é? Vai pesquisar. Não, eu quero mandar um selho. Vou mandar agora. Acabando o culto, você já vai. Chegou já a palavra de Deus aí? Chegou? Chegou aí? Esse aqui é boa. Olha só. Qualquer uma é boa, viu, da Bíblia. Não vai errar nunca. Amém, irmãos? Olha aqui, ó. Escuta aqui, ó. Lê só um pedacinho. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás, a tua vara, me preparas-me na presença, unges e o meu cálice, certamente me seguirão e habitarei. É a palavra de Deus. Para de ficar inventando conversa. Não é a sua palavra, é a revelação do Pai. Você fica preocupado, o que eu vou falar para o meu sócio? O que eu vou falar para o meu aluno? O que eu vou falar para o meu funcionário? O que eu vou falar para o meu parente? Para aquela pessoa que, não gosto de crente, ou não gosto disso, ou não gosto daquilo. Você não tem que falar nada seu. Traga a revelação do Pai. Amém, gente? Eu vou orar para que Deus te use como um semeador. A Bíblia diz lá, o semeador saiu a semear. Uma caiu num solo espinhoso, a outra no solo rochoso, a outra no solo arenoso. Mas teve a que caiu na boa terra. E essa frutificou a 30, 60 e a 100 por uma semente. A semente que você tem é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá aí então para o versículo 18, que vai nos trazer a terceira orientação sobre o que é a igreja. Vamos lá. Versículo 18. Mateus 16, 18. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, não poderão vencê-la. Igreja, pessoas que avançam e vencem o inferno. Vamos repetir isso? Igreja, pessoas que avançam e vencem o inferno. Meus irmãos, eu quero ser bem direto nesse ponto. Não são as portas da igreja que resistem o inferno, mas as portas do inferno que não são capazes de resistir o quê? A igreja. Meus irmãos, eu acho que nós temos um problema com os textos da Bíblia, os mais famosos que falam a respeito de porta. Lá no Apocalipse, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Está falando da igreja. Igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Ele está fora. Você já viu alguém do lado de dentro batendo na porta para sair? Só eu lá em casa, quando esqueço a chave, não sei aonde. Gritando para um vizinho lá: você pode abrir aqui?
Jesus não dá essas mancadas, viu, gente? Jesus está do lado de fora da igreja. E a gente tem dificuldade para compreender isso. A gente já pega esse texto e já fala, Jesus está batendo a porta do seu coração. E aí a gente fala, o pecador precisa abrir o coração para Jesus. Precisa. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que ele está do lado de fora da igreja e o pessoal está celebrando lá dentro, está tendo uma festa, uma ceia. E ele fala, olha, alguém abra aqui, que eu vou entrar e aí vocês vão ceiar comigo e eu vou ceiar com vocês. Vocês estão fazendo uma festa aí dentro e eu não estou sendo convidado. E o outro texto de porta que a gente não consegue entender, ou às vezes vacila, é esse texto. O texto diz que as portas do inferno não vão resistir. Quem? A igreja. Meus irmãos, que imagem que você tem desse texto? Eu estou vendo uma igreja avançando. Eu estou vendo uma igreja enfrentando, chutando a porta do inferno. Não, mas a gente acha que a igreja está nessas quatro paredes. Aqui dentro nós somos protegidos, os anjos do Senhor acampam sobre nós aqui. O inferno não vai nos atacar. Nós estamos... Não, está tudo errado. Aqui não é o santo lugar. O santo lugar é aqui, ó. Ele habita aqui, amém, irmãos? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está na palavra. Está na palavra. As portas do inferno não vão resistir à igreja. Quem é que está acuado, meus irmãos? Quem é que está preocupado? Quem é que está sendo invadido? É o inferno que está sendo saqueado. Amém, irmãos? É o inferno que está sendo sacudido. É a luz de Deus que entra nas trevas. É a igreja que sai. É a igreja que avança. É a igreja que vence. E as portas do inferno não vão resistir à igreja. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta simples. Quais são os infernos da sua vida? Quais são os infernos que precisam ser invadidos pela igreja? Eu vou citar alguns aqui. Talvez a prostituição na nossa cidade precisa ser invadida pela luz de Deus. Estava vendo pessoas fazendo um trabalho de distribuição de roupa no frio para moradores de rua. O inferno está alcançando pessoas aqui na nossa cidade. Amém, gente? A igreja está alcançando. Quando entra na política, nós não podemos nos conformar com essa corrupção. Nós não podemos conformar, nós temos que ser uma igreja agente de transformação na nossa sociedade. A igreja invade o inferno quando a igreja entra nos hospitais, soneca com os palhaços. A igreja invadindo leitos aonde há um clima de morte, há um cheiro de morte.
E a luz de Deus precisa entrar naquele lugar. A luz de Deus precisa invadir as tribos indígenas que não conhecem o amor de Deus. A igreja precisa invadir a cidade. Ministérios alternativos. Coisas novas precisam ser feitas. Novas maneiras, linguagens, estratégias de se comunicar. Meus irmãos, quais são os infernos que precisam ser invadidos? Lares vivendo num completo inferno. E a igreja está chegando lá através das células. Louvado seja o nome do Senhor. Lares que nunca abririam as suas portas. Pessoas que vão lá e oram e visitam e dão uma palavra. Empresas que recebem a palavra de Deus, que recebem oração, que estão abertas. Talvez não estejam abertas totalmente ao evangelho, mas estão abertas ao evangelista. Talvez gostam de você. Amigos que talvez nunca viriam no templo, mas a igreja precisa sair daqui e alcançar pessoas através da amizade. Amém, irmãos? Pessoas que avançam e vencem o inferno. Portanto, o lugar da igreja é no... Nossa, eu pensei que vocês iam falar tão forte, mas acho que é difícil falar isso. Mas eu vou tentar de novo. Vamos lá. Vou voltar. Sabe aquelas frases que o pastor fala, de impacto, que as pessoas respondem e tal? Vocês já entenderam? Beleza, então vamos lá de novo. No 3. Edita aí na filmagem, tá bom? O pessoal da internet comigo. O lugar da igreja é no... Nossa, vocês têm medo de falar. Vocês não falam com aquela convicção. Quer ver uma coisa bem difícil, mas maravilhosa? Libertadora. Vira para o teu irmão que está do teu lado. Você tem vontade de fazer isso a vida inteira, você quis falar isso. Manda ele para o inferno agora. Fala assim, meu irmão, diga, meu irmão, seja luz no inferno. Meu irmão, vá para o inferno. É difícil, não é? Difícil falar isso, né? O problema é viver o dualismo que a gente vive. E a gente acha que é igreja e não é. E ninguém se incomoda. Por quê? É para ser igreja aqui, não tem problema nenhum, mas nós precisamos ser igreja aqui e ser igreja no... Amém, gente. Não estou inventando isso não. Isso é evangelho do Senhor Jesus. Amém? Versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Igrejas são pessoas que têm autoridade compartilhada. Vamos falar isso juntos? Igreja são pessoas que têm autoridade compartilhada. Meus irmãos, esse aspecto desse texto me chamou muita atenção e eu quero terminar com ele, dizendo que é muito difícil nós compreendermos como Deus quer nos usar numa fragilidade. O aspecto das chaves. Há uma chave que precisa ser aberta. Há um segredo que precisa ser destravado. Há uma chave de conexão, uma chave que abre portas.
Soren Kierkegaard disse que a felicidade é uma porta e abri-la é uma escolha. As chaves que abrem, as chaves da concordância. O que liga na terra será ligado no céu. O que desliga na terra será desligado no céu. Vamos um pouquinho mais para frente em Mateus 18. Mateus 18. Olha só que interessante. Esse mesmo texto é citado no ensinamento de Jesus, Mateus 18, 15. Olha só o que diz a palavra. Olha só em que contexto esse texto é trazido de novo. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você, o quê? Ganhou seu irmão. Mas se ele não ouviu, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão, um publicano. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Está vendo onde que esse texto, de onde estiverem 2 ou 3, eu estarei? Onde estiverem 2 ou 3 em concordância. Onde estiverem 2 ou 3 que se unem pedindo algo a Deus, Deus vai responder. É o que a palavra está dizendo. Meus irmãos, não é fácil viver em concordância. Como não é fácil viver em unidade. Efésios capítulo 1, está lá, temos um só batismo, um só Senhor, uma só fé. É muito difícil nos submetermos uns aos outros. É muito difícil, às vezes, sermos corrigidos uns pelos outros. Mas é o que a Bíblia nos ensina, são as mutualidades, são os deveres que nós temos uns aos outros. Não é um regimento interno que foi estabelecido e aí todas as pessoas da igreja agora se submetem a uma constituição e vão obedecer. Não é assim que funciona. Eu, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, chego até você e digo: meu irmão, você precisa corrigir isso na sua vida. E se você me ouvir, está resolvido. Amém, irmãos? Ah, mas às vezes não é bem assim. Então tá bom. Não resolveu? Chama 2 testemunhas. Olha, meu irmão, aconteceu isso entre nós. E eu fiquei muito triste. E eu quero vir aqui para a gente poder resolver isso. Eu quero pedir perdão ao irmão. É assim que Israel se resolve as coisas. É assim que a igreja resolve coisa. Não é falando mal um do outro. Ah, meus irmãos, nós precisamos parar com isso. Ao menor problema que nós temos com a pessoa, nós divulgamos isso com as outras pessoas. Vá no teu irmão e resolva com ele. Porque se vier falar com o pastor, eu vou falar com o pastor. O pastor tem que dizer: meu irmão, você já resolveu com ele? Porque é o que a Bíblia está dizendo. Você já falou com esse teu irmão? E já envolveu o terceiro e outras pessoas e a família, e já divulgou o assunto.
E se ele não atender mesmo com as testemunhas, depois ainda fala com a igreja, aí que traz na igreja. Só depois do segundo passo. A igreja é o terceiro passo. Tem alguma coisa contra o teu irmão? Vá lá e resolva com ele. Se o teu irmão te ouvir, ganhou teu irmão, resolveu. Vocês percebem uma chave destravando? Vocês percebem uma concordância? Os dois ligaram aquilo na terra e isso está sendo ligado no céu, meu irmão. Isso é a igreja. A igreja é eu na sua casa, você na minha. É eu dizendo para você e você dizendo para mim. É você me pastoreando e eu pastoreando você. E nós cuidando uns dos outros. Isso é igreja. Nós vamos juntos orar e Deus vai nos responder. Amém, irmãos? É o que Jesus está ensinando sobre igreja. Eu quero terminar podendo dizer para você que a igreja é o maior e o melhor projeto de Deus. Porque a igreja é a identidade do próprio Cristo. Nós somos a igreja no mundo. Nós somos a presença de Jesus no mundo. Nós somos a igreja no inferno. Nós somos a presença de Jesus no inferno, tirando pessoas como eu, como você, que saíram de lá, amém? E foram resgatadas pelo sangue do Cordeiro. Nós somos igreja que cuida um do outro, que pastoreia um ao outro, que se submete um ao outro. E é muito difícil se submeter um ao outro. Não é fácil. Ainda mais nesse mundo que nós vivemos, onde cada um faz o que quer e ninguém dá satisfação da sua vida para ninguém. Essa é a pós-modernidade que nós vivemos. Cada um vive do jeito que quer. Cada um pega do evangelho, da prateleira das igrejas evangélicas, aquilo que interessa no mercado gospel e fica só com o que é interessante para você ou com o que você quer pagar. Isso não é igreja. Isso é mercado gospel. Eu quero ir numa igreja em que eu me sinta bem. Está errado. Eu quero ir numa igreja aonde eu sou levado a me parecer com Jesus Cristo. E se para isso eu tenho que pedir perdão, eu peço perdão. E se para isso eu tenho que me humilhar, eu me humilho. Eu quero ir numa igreja onde eu vou servir, não onde eu sou servido. É difícil fazer isso e falar isso que eu estou falando, porque é como uma confissão em Cesareia de Filipe. Isso não atrai gente, isso não lota auditório. Porque a melhor definição que eu encontro para a igreja é o lugar que nos humilha. Igreja é o lugar que nos humilha. Humos de humildade é terra. Cara na terra. Igreja, eu me submeto a você, viu? Eu preciso de você. Eu preciso de você, viu, doutor? Preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você para me ajudar. Eu preciso da minha esposa. Ela me freia, ela me ajuda.
ela me quer ver melhor. E é difícil frear uma carreta, hein? Pensa numa disposição. Eu costumo usar uma frase para casamentos, mas eu queria aplicar para a igreja. Sem você, eu posso ir mais rápido. Você me atrapalha às vezes. Mas com você eu posso ir mais longe. Eu não sei se o mais rápido, a próxima curva, a gente vai conseguir virar. Mas as limitações de saúde físicas, eu olho para o João e fico me lembrando do episódio que o João viveu. Limitações. Quem passa limitações ou passou limitações sabe bem o que é isso. Tem que ser cuidado, tem que ser ajudado, tem que ser carregado. Precisar um do outro. Levantar o garfo. Tem gente muito autossuficiente, né? Cheia de si, muito boa. A igreja não é para você. A igreja é para os doentes. Mas, em nome de Jesus, Deus está falando comigo e com você para deixar a autossuficiência. E falando assim, ó, vem ser igreja. Vale a pena ser igreja. O melhor lugar do mundo é a igreja. A esperança do mundo é a igreja. A luz nas trevas é a igreja. A igreja de Cristo. Que a IPI do Brasil, que a nossa IPI aqui, que você faça parte da igreja vitoriosa. Amém, irmãos?